Apresentação sobre função afim. O trabalho será apresentado por mim, Esté Soares Serafim, Arthur Lupe, Isabela Rodrigues e Heitor Fernandes. O trabalho apresentará 3 tópicos: a definição, o porquê de o gráfico ser uma reta e 4 situações reais seguidas de gráfico. Então, vamos para o primeiro tópico da apresentação. Definição de função afim. A função afim, definida pela formação fx igual a mais b, ou y igual a mais b, é classificada como função de primeiro grau, sendo os coeficientes a e b números reais e diferentes de zero. Como o grau de uma função é decidido pela maior potência da variável independente x, no caso da função afim, o expoente também é igual a 1. Nesse tipo de função polinomial de primeiro grau, o valor de a é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular, e o de b, valor inicial ou coeficiente linear. Abaixo estão uns exemplos de funções afim. O gráfico de uma função afim é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Desta forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. O gráfico de toda função afim será uma reta justamente porque o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação de uma reta em relação ao eixo OX. Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero, a função será chamada de constante. Situação 1. Para se estacionar em um estacionamento, o dono cobra uma taxa fixa inicial de R$ 1,50 e mais R$ 4,00 a cada 30 minutos dentro dele. O valor total arrecadado por pessoa pelo dono do estacionamento é a função do tempo, x, e calculado pela função vt de x igual a ax mais b, em que a é o preço cobrado a cada 30 minutos e b a taxa fixa inicial. Suponhamos que uma pessoa entre nesse estacionamento e fique 2 horas e 30 minutos. Qual será o valor arrecadado por pessoa pelo dono do estacionamento em um período de 2 horas e 30 minutos? Então, para se resolver essa situação, vamos converter os valores de tempo apenas em horas. Então, vai ficar 2 horas e 30 minutos convertidos é igual a 2,5 horas, e 30 minutos convertidos é igual a 0,5 horas. Feito isso, vamos dividir esses dois valores. 2,5 dividido por 0,5, que tem como resultado 5. Agora que já temos todos os valores necessários, vamos calcular a função. Como nós já temos a regra, basta substituirmos pelos valores obtidos. Então, nós temos Vt de x igual a 4, que é o preço cobrado a cada 30 minutos, multiplicado pelo valor da divisão de 2 horas e meia por 30 minutos, que é igual a 5, mais a taxa inicial, que é 1,50. A partir daí, vamos pela ordem. 4 vezes 5 é igual a 20, e 20 mais 1,50 é igual a 21,50. Então, a resposta será: em um período de 2 horas e meia, o valor arrecadado pelo dono do estacionamento será de R$ 21,50. Então, na situação 2, vamos fazer um financiamento, gasto ou lucro de uma determinada empresa ou pessoa. Nessa expressão, podemos perceber que o valor de A é multiplicado pela variável x e B é o valor inicial cobrado apenas uma vez. Na expressão, F vai ser o nosso consórcio, lucro, financiamento ou dívida. X é o nosso tempo, A é o parcelamento ou lucro. Então, vamos para uma situação real. Então, MC Elvira criou uma empresa de música em 3 dias, por isso está faturando pouco. Com o seu conhecimento em matemática, ela cuida de suas finanças e ela quer saber quanto ganha por 2 horas. Então, MC Elvira elaborou uma regra: f de x igual a a vezes x mais b. MC Elvira quer saber quanto ela vai faturar por 2 horas, sendo que por 1 hora ela fatura R$ 50. Então, pela expressão, podemos substituir
O 50 vai no lugar do A, o B é 0 e o 2 vai ser as 2 horas que ela vai trabalhar. 50 vezes 2, 100. B é 0, então ela fatura R$ 100 em 2 horas. Isso não é pouco, senhora MC Elvira, não é pouco. Então, no gráfico do GeoGebra, basta a gente colocar a expressão e substituir o coeficiente angular e o coeficiente linear. O angular é o A e o linear é o B. O nosso linear é 0 e o angular é 50. A gente substituindo e colocando no GeoGebra, vai aparecer uma reta. Marcado como o ponto A, vai ser onde a regra se encontra, que seria o nosso x 2 e o nosso y 100, que seria o quanto que fatura em 2 horas. Pelo nosso coeficiente angular, podemos perceber se a reta é crescente ou decrescente. Já que o nosso coeficiente é positivo, então a reta é crescente. Então, no final de tudo, MC Elvira vai faturar e vai lucrar a cada hora que trabalhar. Na situação 3, nós temos um exemplo do pagamento de mão de obra. Os pedreiros comumente cobram, além do valor que aumenta a cada semana de trabalho, uma taxa fixa, que é para caso eles sejam demitidos. No nosso exemplo em particular, nós temos 3 pedreiros que, contratados por uma semana, cobram R$ 200 por dia, além do seu valor fixo de R$ 100. Em vermelho temos a resolução da função. Situação 4. A nossa internet se assemelha muito à mão de obra. Somos cobrados uma taxa de instalação, pois o cancelamento em menos de um mês pode gerar prejuízo para a empresa. Além de existir a taxa de instalação, temos também os juros por cancelar antes do carnê vencer. Resolução da situação 4. Vamos supor que não há juros porque iremos fechar o carnê que tem duração de 1 ano. A internet custa R$ 60 por mês e a instalação 50. Qual será o valor gasto no final do ano? Abaixo está a resolução da função, onde as variantes foram substituídas. O gráfico da função apresenta uma reta crescente, pois o valor do coeficiente angular é positivo. A nossa entrada é igual a 12 e a saída igual a 770. O ponto A representa onde essas duas variáveis se encontram no gráfico, 770 sendo o lucro e 12 o tempo.